Glória a Deus pela vida de vocês, Sandra, Esther. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar para iniciar o nosso dia, chamar a presença do Senhor sobre nós. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor e exaltar o Teu nome e dizer que o Senhor é suficiente na nossa vida, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós precisamos do Seu Espírito Santo junto de cada um de nós, a nos dar todo o direcionamento, todo o auxílio, a força e a proteção necessária para vivermos o nosso dia. Coloca, Senhor, sobre cada um de nós uma nova armadura das cortes celestiais, armadura de Efésios 6, que a sua palavra nos ensina, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Estamos revestidas do Teu poder, estamos sob Tua proteção, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nos manter protegidos através da nossa santidade, do nosso posicionamento, de tudo aquilo que nós vivemos na ação do nosso dia a dia. Constrange, Espírito Santo, cada um de nós quando nós formos praticar algo que não agrada o coração do nosso Pai. O Senhor tem toda a liberdade de nos corrigir, de nos exortar, de nos chamar para mais perto. Toma o seu lugar de honra, Espírito Santo, na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios, em tudo que envolve a nossa vida. Ajuda-nos a organizar todas as coisas necessárias. Em nome de Jesus nós pedimos que nós possamos hoje, nessa hora, receber das mãos do nosso Pai, em nome de Jesus, todas as bênçãos que nós mais estamos precisando para esse dia. É isso que eu peço ao Senhor, de todo o meu coração, por cada um de nós que estamos aqui. Que o Seu Espírito Santo, Senhor, haja de maneira poderosa nesse dia sobre a vida de todos. Envia, Senhor, anjos ministradores do Teu Evangelho na casa de cada um agora. Eu repreendo todo espírito de distração, eu repreendo toda mente incrédula, eu repreendo em nome de Jesus todo o coração endurecido e dou uma ordem, que todo demônio, do menor ao maior, saia agora, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus. Eu passo fogo em volta da casa de cada um que está aqui agora, fogo do trono do Senhor, em nome de Jesus, o fogo que queima, o fogo que purifica, que santifica, o fogo que forja. Eu levanto muralhas de fogo agora em volta da casa de cada um que está aqui, Senhor, em nome de Jesus, a blindar o ambiente e proteger, em nome de Jesus, Senhor Deus. É isso que eu declaro no mundo espiritual e te peço, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Que nessa família haja transformação, restauração, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que todos que moram nessa mesma casa, onde há um filho, uma filha do Senhor aqui agora presente, que faz parte desse ministério, possam sentir e ser tocados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que todo familiar seja encontrado pelo Senhor. Que eles sintam o Teu agir, o Teu mover, a Tua presença, o Teu poder, meu Pai. É isso que eu oro e peço na manhã desse dia, no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, querido Jesus, pela Tua presença, pelo Teu amor. Glória a Deus. Nós te amamos, Jesus.
Bom dia, Dilma. Seja bem-vinda. Aleluia, Liliane, Marineuza, Maria Sueli, Simone, Deus Irê, Marley, a paz do Senhor Jesus, Estela. Aleluia, obrigada, Jesus. Cristo Antônio, aleluia. Hoje então nós vamos ler Filemon, capítulo único. É o único capítulo que tem. Essa carta, ela é uma interpretação crítica e detalhada de um texto com o objetivo de extrair o seu significado original e objetivo, tá? É isso que essa carta traz. Então foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta durante a sua primeira prisão. Por volta do ano 60 e 62 depois de Cristo, tá bom? Então, essa carta foi escrita com qual objetivo? Destinatário, Filemon. Era um cristão de Colossos, provavelmente um homem de posse, dono de escravos, né? E anfitrião de uma igreja doméstica, que vai estar aqui no versículo 2 para a gente ler, tá? Tô trazendo um resumo da introdução para vocês, para que a gente tenha um entendimento, tá? Bem profundo, porque é um livro muito pouco falado, né? As pessoas não falam muito dessa carta, mas ela traz um conhecimento para todos nós, tá? Então diz assim, ó. O tema central dessa carta é mostrar como o evangelho transforma relações humanas, em especial a relação entre senhor e escravo, né? O senhor dono dos escravos, que era assim naquela época, e que nos serve até hoje quando diz senhor e escravo como colaborador e patrão, né? Funcionário e empregador. Isso também nos ensina, nos traz esse conhecimento. Tá bom? Isso é muito importante para nossa vida, para nosso estilo de conduta. Então, os personagens chaves dessa carta é Filemon, discípulo de Paulo, né? Líder local e homem influente, que nós vamos ver. Onésimo, que é o escravo fugitivo de Filemon, que se converteu através de Paulo. E Paulo, que é o intercessor, mediador e o exemplo de reconciliação cristã para nós. Então, versículo 1 até o 3 é a introdução e a saudação do apóstolo Paulo, quando diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e à igreja que se reúne na sua casa. Então, aqui ele já deixa bem claro que ele está escrevendo a Filemon e a igreja que se reúne na casa dele. Essa carta vai também para a nossa irmã Aifa, é isso? Áfia, isso, o óculos. Áfia, e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Então aqui, ele é bem claro quando ele diz, para que a gente nunca se esqueça, prisioneiro de Cristo. Paulo se identifica não como apóstolo, que é a autoridade que é a autoridade dada a ele, né? Mas como prisioneiro de Cristo, como servo sofredor. Então ele apela aqui à empatia e não à hierarquia. Olha a diferença, olha a humildade, tá bom? E Timóteo é mencionado para reforçar aqui a comunhão e a autenticidade dessa carta junto com ele. Então o destinatário aqui inclui também Áfia, né? Provavelmente esposa, Arquipo, colíder, e a igreja em sua casa, que é mostrando que a reconciliação teria um impacto público ali entre eles. E como sempre, a graça e a paz, que são bênçãos típicas, que é importante que
a gente ouça sempre, porque quando nós desejarmos isso às pessoas, que seja de todo o teu coração, em nome de Jesus. Bênçãos típicas paulinas, né, que vinha da parte dele, que a graça é a fonte e a paz é o fruto da redenção sobre a nossa vida, tá bom? Glória a Deus por isso. E agora o versículo 4 vai trazer sobre a fé e o amor, né, de Filemon, que diz assim: Meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Aqui eu vou ler para vocês até o 7, tá bom? Para a gente poder trazer a explicação. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada. Irmã Estela, vai ter outros que só tem um capítulo também, tá? Não é só, esse não é o menor. Vai ter outros que vai ter um também. E nós vamos estar vendo ele. Por exemplo, 2 João, 3 João, Judas. Esses também só tem um capítulo. Por isso é tão importante, né? Nós vivermos o estudo de todas as escrituras, do início ao fim, para que a gente veja tudo aquilo que está dentro desse manual de vida poderoso que nós temos, não é? Obrigada, Jesus. Então, aqui nessa parte, onde traz sobre a fé e o amor de Filemon, Paulo inicia com ações de graças, estratégica, né? É uma estratégia retórica de elogio antes do apelo, nas cartas dele, em nome de Jesus. Então, amor e fé aqui, amor e fé, dizendo aqui nessa parte que nós lemos, está enfatizando a prática visível do amor cristão. É isso que o apóstolo Paulo traz, né? Quando ele diz que Filemon reanima, traz ânimo, né? Ele quer dizer o que aqui? Que ele traz um descanso espiritual aos irmãos, através de tudo que ele faz, através daquilo que ele leva, né? Ele coloca para nós assim: meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Então esse elogio prepara o terreno. Paulo vai pedir que ele faça o mesmo por Onésimo. E nós vamos ver, olha o versículo 8, que agora entra um apelo em favor de Onésimo. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Olha só, aqui ele deixa claro a liberdade para ordenar. Paulo traz coragem apostólica, né? Paulo tinha autoridade, mas prefere o caminho do amor. É isso que ele traz para nós. Então, quando ele diz o velho, em algumas traduções que traz o velho prisioneiro, quando ele traz sobre isso, representante de Cristo Jesus, né? Prisioneiro, ele traz essa palavra para essa carta. Significa a idade, dignidade. Ele fala como pai espiritual aqui, nessa hora, pedindo misericórdia, não como líder,
trazendo que, porque eu sou apóstolo, não, não é isso. Ele pede misericórdia não como líder exigindo obediência, entende? Mas ele traz assim que pelo amor, pelo posicionamento, por viver uma vida com Cristo, ele fala: eu te peço, eu peço para que você use isso tudo que você vive, que você fala, que você prega na prática. Esse é o tom do pedido, né? Para com Onésimo. É isso que ele traz. E nós vamos ver agora a identidade de Onésimo no versículo 10, quando diz assim, ó: portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Então, Paulo tinha ele como um filho espiritual. É isso que ele traz aqui, que ele retrata, né? Então ele traz a paternidade espiritual, é o termo usado. A paternidade espiritual é como um novo nascimento em Cristo. Essa é a representação que o apóstolo Paulo traz para nós. Amém? Sai e entra de novo, irmã Cirlei, para ver se melhora ou se é a minha internet que está travando. Às vezes foi só a conexão de entrada, depois melhora. Aí vocês me falam, tá? Se estiver travando para mais alguém. Aqui no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele transforma o status social de Onésimo, que é um escravo fugitivo, em status espiritual de filho amado. Entende o que o apóstolo Paulo fez aqui? Ele traz de fugitivo para filho espiritual. Ele envolve o amor, a verdade, a pureza na prática, na aplicação do evangelho. No ponto de vista do Império Romano, ele era uma propriedade. Onésimo era propriedade, no ponto de vista do Império Romano. Mas Paulo mudou a identidade de Onésimo, trouxe ele para a identidade de filho, e é o que nós somos. Filhas e filhos separados, amados, escolhidos, ungidos. Glória a Deus por isso. Então é isso que Paulo faz aqui nesse versículo, tá bom? Ele traz a identidade de escravo para filho, para envolver em amor. Filemon. Nós vamos continuar lendo agora. Olha o versículo 11. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nessa cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Olha como Paulo é sábio, cheio de sabedoria, a pedir algo, né? Ele diz que antes te foi inútil, mas agora é útil tanto a mim como tanto a ti como a mim. Paulo fala. Então
Entenda que quando nós precisamos nos reconciliar, nós precisamos entender e reconhecer que nós somos vulneráveis, que nós somos falhos, que nós somos fracos, que nós precisamos da misericórdia de Deus, da graça salvadora. O quão é importante que a nossa entrega seja total. O quão é importante que a nossa entrega seja total. Como é importante você se dirija a essa irmã e fala assim para ela assim: irmã, é preciso que você reconheça o seu erro, que você tenha a humildade e você procure quem você criou a contenda para reconciliar a amizade e tirar essa legalidade da mão de Satanás e seus demônios. Então, até para isso, nós precisamos ter sabedoria. Entende? Nós precisamos ter discernimento espiritual para sentir de Deus quando Ele está chamando e quando é cilada de Satanás para nos colocar na rede, para fazer a gente cair na rede e ser ali a peça usada diante de toda essa contenda, de todo esse rolo. Entende? Então, que os seus olhos estejam bem abertos, que você esteja sensível à voz e ao direcionamento do Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, veja só, no versículo 13 e o versículo 14, que ele nos trouxe aqui, quando ele diz assim, que Paulo traz? Quisera tê-lo comigo, é assim que ele fala. Mas nada quis fazer sem o teu consentimento. Paulo não quis fazer nada sem o consentimento de Filemon, para que o teu benefício fosse voluntário, para que tudo que ele fizesse fosse de forma voluntária e não por obrigação. É isso que Paulo traz. Então aqui aparece o princípio ético da liberdade voluntária, da verdade do Evangelho praticada na nossa vida. Tudo que nós fizermos deve ser voluntário, sem que seja por obrigação. Servir ao reino, amar ao próximo, fazer o que é certo, nós temos que fazer de maneira livre, com amor, em espírito e em verdade, e não fazer por obrigação, ou pior, para que outros vejam o que você está fazendo. O amor e a generosidade só são autênticos quando são livres, não impostos. Só é verdadeiro o amor e a generosidade na tua vida quando você faz de uma maneira voluntária, em liberdade, e não se sentindo pressionado, obrigado, entende? É isso. Viver o Evangelho é isso.
É você fazer todas as coisas com muito amor, com alegria, com entrega total. Amém? O Evangelho substitui qualquer coerção por convicção. Tá bom? Obrigada, Jesus. Quando ele diz assim no capítulo 15, ele diz assim, ó. Vamos ler o capítulo 15. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre, pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido, e para você, agora, ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isso. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor. Anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo, e sei até que você fará ainda mais. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Glória a Deus. E como sempre ele termina com saudações dizendo: Epafras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus, envia saudações a vocês. E Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. E que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Aleluia. Em nome de Jesus, que esteja junto de nós também, todo o tempo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aqui então, o que o apóstolo Paulo traz? Ele se coloca no lugar do culpado. É isso que ele faz aqui. Ele se coloca no lugar do culpado, como Cristo fez por nós. É isso que o apóstolo Paulo faz, quando ele diz aqui, entre o versículo 17 e 19, né? Que ele fala aqui, ó. Se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta. E depois no final ele coloca, eu, Paulo, pagarei tudo, qualquer prejuízo. É isso que ele traz. Então ele se coloca no lugar, assim como Cristo se colocou por nós, no lugar de culpado. Olha o que ele está ensinando para nós. Que verdade poderosa, né? Ele diz, lança isso tudo na minha conta. Isso é um termo financeiro, né? Que a gente usa, que muitas pessoas usam. Paulo assume assim a dívida do outro. Ele está assumindo a dívida do outro. Então, aqui há um eco da expiação substitutiva, vamos dizer assim. O intercessor paga o preço da reconciliação. Esse é o posicionamento de Paulo aqui, através do discernimento espiritual que o Senhor Jesus Cristo trazia para ele. Amém? Até nisso, controle para mim, obrigada. Até nisso nós precisamos ter o discernimento. Que hora que é hora de se calar e que hora que é hora de falar. Nós precisamos buscar em Deus a hora de falar, a hora de se calar, a hora de se posicionar e a hora de recuar, aguardar, seguir em frente. Deus te abençoe. Vai com Deus. Entende? Nós precisamos pedir. Peça a Deus sabedoria. Peça todos os dias, o tempo todo, diante de todas as situações que você vive.
Peça sabedoria a Deus, em nome de Jesus, e Ele te dará. Ele espera que você peça, tá bom? Obrigada, Jesus. Paulo confia na maturidade moral de Filemon e insinua que ele poderia libertar Onésimo. É isso que ele faz, é isso que ele traz. A expressão que ele usa em algumas traduções diz assim: prepara-me o pouso, prepara a estadia, prepara um quarto para mim, né? Porque eu espero ser restituído. Ou ele diz aqui, como na nossa tradução da NTLH, pois eu espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez aí. Implica o que aqui para nós? A graça recebida através da oração. Todos nós recebemos a graça através da oração, da intercessão, a oração do povo, a oração da comunidade, a oração em unidade, em concordância, a oração em posicionamento, a oração de maneira Alexa, parar. Sua presença aqui é uma dádiva. Alexa, parar. Eu não sei o que eu falei que ela achou que eu tô pedindo para orar. Ó, voltando. A oração da comunidade, a oração intercessória, onde 2 ou mais pessoas estão reunidas, orando no mesmo propósito, traz a ativação sobrenatural do poder de Deus, da graça salvadora em favor daquilo que está sendo intercedido. Traz a ativação da obra de Deus e os propósitos de Deus sobre a vida daquela pessoa ou sobre aquele lugar. Assim como quando nós oramos por pessoas, quando nós oramos por um ambiente, por uma nação, por uma cidade, por um governo. É a oração intercessória. É isso que Paulo diz aqui. É que Deus responda a oração de todos. É sobre isso, tá bom? É a graça que nós recebemos através da oração. Todos nós recebemos a graça salvadora quando nós oramos, quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós entregamos ali tudo aquilo que nós temos, tudo que nós carregamos em espírito e em verdade, porque para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos viver em espírito, caminhar em espírito, orar em espírito, porque Deus é espírito. E se nós vivermos na carne, só pelas nossas emoções, na alma, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor, dificilmente. Porque vivendo na carne, vivendo as emoções da alma e os sentimentos da alma, a carne grita, o Espírito Santo não. Ele fala baixo, firme, mas baixo. Por isso nós precisamos calar a alma para ouvir o Espírito de Deus em nós. Amém? Em nome de Jesus. Por isso o jejum nos aproxima tanto do Senhor, porque o jejum nos educa junto com a oração, nos aproxima mais de Deus e nos educa espiritualmente, ensina a nossa alma e o nosso corpo a se calar, a respeitar aquilo que o nosso espírito busca. E fica muito fácil quando nós vivemos essa experiência 2, 3 vezes. A primeira vez sempre é mais difícil, mas depois, com o passar do tempo, nós vamos entendendo que o jejum e a oração é um estilo de vida para nós. É o que nos posiciona. De oração em oração, de entrega em entrega. O jejum é um sacrifício vivo da nossa vida. É um sacrifício vivo, aonde o Espírito Santo vai tomando o lugar dele na sua vida cada dia mais forte, te posicionando em tudo que você faz.
O Espírito Santo, ele te posiciona na maneira como você se comporta, ele se posiciona na maneira como você fala, ele te exorta dentro daquilo que você vive. O Espírito Santo, ele te constrange até nas roupas que você veste. Ele diz, vai trocar. Isso não tá bom não. Vai lá trocar, veste outra. E assim você vai vivendo aquilo que o Senhor quer que você reflita. O que Deus quer que você reflita? As características de Cristo, o amor de Cristo, a humildade de Cristo, a verdade de Cristo, o amor de Cristo, a generosidade, a bondade. Entende? É isso. É ter um coração humilde, olhos bondosos por onde você vai, que os seus olhos sejam bons, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os seus olhos sejam bons, para que o seu corpo seja cheio de luz, sempre. Amém? E que todo aquele que te trouxe prejuízo, assim como na carta de hoje trouxe para nós, perdoe. Peça ao Senhor que abençoe essa pessoa, que ela não precise mais fazer isso com ninguém e se liberte disso, tá bom? Ainda ontem, como Deus fala, né? Deus fala comigo também, Deus fala muito comigo. Ainda ontem, antes de sair para esse jantar, eu estava aguardando o meu esposo e eu fui lá para frente de casa e ali eu me posicionei olhando para o início da noite ali, para as árvores. E algumas pessoas vieram na minha mente. E exatamente o que eu acabei de dizer para vocês, eu liberei ontem. Assim, mais uma vez, porque eu sempre libero, sempre libero. Por quê? Porque é muito pesado espiritualmente quando uma pessoa leva prejuízo a outras. Porque é dinheiro, e dinheiro é sangue no mundo espiritual. E é muito pesado. E foi exatamente isso que eu disse ontem, olhando para os céus. Senhor, toca neles, prospera eles, para que eles não levem prejuízo a mais ninguém. Em nome de Jesus. Que eles sejam prósperos, que eles vivam a vida verdadeira, que é a palavra do teu evangelho na essência máxima, que é a verdade. Em nome de Jesus. E não tinha nada o porquê eu me lembrar deles. Eu estava indo para um jantar. Você vê como que o Espírito Santo fala, que nós precisamos entender? Não estava conversando com ninguém. E a hora que eu me posicionei ali, eles vieram na minha mente. E na hora eu só liberei, desejei bênçãos e liberei toda a dívida. Entende que é importante? Porque às vezes Satanás envia flechas para que a gente julgue e prenda aquilo. E aí entra o discernimento espiritual e a sabedoria para que a gente libere, perdoe e anule tudo. E ainda abençoe. Então, é isso que o apóstolo Paulo traz aqui. Libera. Entenda que o escravo antes, agora filho de Deus, é mais útil do que quando era escravo antes. Filemon, sendo servo de Deus, filho de Deus, discípulo do Evangelho, ele é mais útil do que quando ele era escravo. É isso que Paulo traz. Tá bom? É isso que Paulo ensina aqui para Filemon. E nos ensina também. Que algumas pessoas, elas mudam a identidade para serem mais úteis a serviço do reino, junto de nós ou não, mas as pessoas passam por essa transformação de inútil para útil do reino de Deus, tá bom?
Obrigada, Jesus. O Evangelho sempre vai ser comunhão. O Evangelho sempre vai ser uma vida comunitária, em comunhão com o nosso Senhor, uns com os outros, vivendo da mesma palavra, da mesma verdade, em nome de Jesus. Tá bom? E a graça que está sobre a nossa vida sempre é a reconciliação que transforma cada um de nós, todos os dias, o tempo todo, em nome de Jesus, tá bom? O Evangelho sempre vai te transformar, meus irmãos, cada dia mais. Cada dia mais você será transformado pelo Evangelho através dos relacionamentos sociais que você vai vir a ter. Porque é muito claro para nós, Cristo destrói barreiras de classes, raças e status. É isso que o Senhor Jesus faz. No ambiente de trabalho, seja na escola, na igreja, ninguém é acima do outro. Nós somos todos irmãos em Cristo, nós somos iguais. Nós não somos melhor que os outros, nós somos todos iguais, em nome de Jesus. Tá bom? Guarda isso no teu coração. Jesus destruiu e sempre destrói na vida de todo aquele que se permite ser transformado toda barreira de classe, raça e status. Nós não somos melhor que outros, tá bom? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Ora por eles, irmã. Ora pedindo para que o Senhor restaure o coração deles e que eles entendam que quando eles liberar o perdão desse prejuízo, o Senhor derrama infinitamente mais. Porque enquanto está preso no prejuízo, enquanto a pessoa fica presa no prejuízo que alguém trouxe, ela está servindo a Mamon e levando alegria aos demônios e não a Jesus Cristo e não a Deus, nosso provedor. Entende? Muitas vezes algumas coisas acontecem para que Deus observe aonde está o teu coração. Você vai ficar preso nesse prejuízo ou você vai me buscar para que eu derrame ainda mais sobre você e deixe que o juízo quem faz sou eu. É isso que Deus diz. Quem faz o juízo é Ele. Ele é o juiz. Ele que julga, não somos nós. Viver uma vida querendo receber de volta o prejuízo ou querendo se vingar do prejuízo que alguém nos causou, são todas ações demoníacas que levam a vida das pessoas à destruição espiritual, emocional e física, financeira, material. Amém? Em nome de Jesus, que todo levante de Satanás e seus demônios na tua vida, na vida da tua família, na vida de todos que aqui estão, que alguém um dia trouxe prejuízo, que caia por terra em nome de Jesus e que o teu coração consiga liberar esse perdão para que você não fique amarrado nesse prejuízo, em nome de Jesus, tá bom? Libera o perdão, abençoa a pessoa. Ora sim, Senhor, ela precisava mais do que eu, ele precisava mais do que eu. Obrigada, porque eu tive para emprestar e não precisei pedir emprestado. Olha a oração. Obrigada porque eu pude emprestar, mesmo tendo prejuízo. Obrigada porque eu não precisei pedir emprestado. Eu libero, porque eu sei que o Senhor é fiel. E eu não vou ficar presa. Eu não sou escrava do dinheiro. O dinheiro é meu escravo. Esse é o posicionamento que nós temos que ter, tá bom? Nós vimos também nesse capítulo que o perdão exige custo e graça, não é? Paulo pagou a dívida de Onésimo. Nós vimos isso aqui, tá escrito. O perdão sempre tem preço. Sempre. Na prática, assuma perdas por amor. É isso que a palavra está dizendo hoje, para restaurar pontes, restaurar o relacionamento com Deus. Enquanto a pessoa não é livre,
não consegue ser livre de um prejuízo que ela tomou, ela não consegue ter um relacionamento de verdade com o Senhor, porque aquilo come ela por dentro. Aquilo deixa uma brecha de legalidade enorme para os demônios agir na área financeira da pessoa, e a prosperidade não vem, não chega, não consegue firmar, não cria raízes. O dinheiro até entra, mas do jeito que ele entra, ele sai. É um carro que quebra, é uma enfermidade que chega e tem que gastar com remédio, aí o carro quebra de novo e de novo e de novo. Imprevistos que nunca mais têm fim. É um imprevisto atrás do outro, o dinheiro não para na conta, ele não sobra. Por quê? Porque tem legalidade. Tem que liberar. É Deus quem provê. Entrega, libera em nome de Jesus. Paulo ensina isso para nós. Obrigada, Jesus. Paulo ensina também que nós devemos sempre liderar pelo exemplo e pela empatia, e não pela obrigação, tá bom? Nunca se esqueçam disso. Pastores e líderes espirituais devem inspirar pessoas e não dominar. Nunca dominar, tá bom? O evangelho é liberdade, em nome de Jesus. Então, nós vimos que houve uma reconciliação pública aqui, não foi? A carta foi lida à igreja. Está escrito aqui no versículo 2. A carta é a igreja, né? E a igreja que se reúne na sua casa. A carta é para Filemon, mas também para a igreja que se reúne na casa dele. Hoje nós chamamos isso de célula, né? Começa na sala, aí não cabe mais na sala, vai para a garagem. Aí acaba que sendo uma igreja. Naquela época, na verdade, muitas igrejas até hoje nascem dentro de uma casa. Não é verdade? Glória a Deus por isso. Então nós vimos que o perdão verdadeiro, ele edifica a comunidade. Foi o objetivo dessa carta aqui do apóstolo Paulo a Filemon. Reconciliação é testemunho. Não é um evento privado. É um testemunho. Quando Deus faz um milagre na sua vida, quando acontece uma restauração, transformação, reconciliação, é para que você leve o teu testemunho a outros, para que você possa edificar também a vida dos outros. Porque se você guarda só para você, você não está fazendo o que tem que ser feito. Tá bom? Nós precisamos compartilhar do nosso testemunho, em nome de Jesus. Tá bom? A igreja sempre vai ser um espaço de inclusão de tudo e não de exclusão, tá? Porque a graça sempre traz um novo propósito sobre a nossa vida. Esse é o profundo da graça. Sempre nos faz enxergar e viver um propósito ainda maior a cada dia na presença de Deus. Veja o escravo Onésimo, de inútil a útil. Eu era inútil antes para Deus. Hoje eu sou útil. Quantos de vocês também passou de inútil para útil? Através do seu testemunho, de uma cura, de um milagre, de uma ação poderosa de Deus na tua vida, através do teu testemunho você foi transformado e hoje você é útil ao Senhor em tudo que você faz, em tudo que você vive. A graça nos transforma, a graça recicla vidas, a graça transformadora nos dá o propósito eterno para que a gente tenha o valor e a visão do reino na presença de Deus, em nome de Jesus. A casa de Filemon aqui representa a igreja que acolhe ex-escravos, ex-fugitivos, ex-falhos, vamos dizer assim. A comunidade cristã, ela deve ser um refúgio e também um lugar de reintegração, não é? Onde as pessoas buscam ajuda, onde as pessoas buscam um socorro. Essa deve ser a comunidade cristã, a igreja de Cristo. O livro, a carta, né, de Filemon, o evangelho de Filemon. Filemon é o evangelho vivido.
vamos dizer assim. Não há doutrina sistemática, mas há teologia em carne humana. É isso que nós vemos aqui. Paulo. Paulo é quem? Paulo é a figura de Cristo, intercessor que paga a dívida, certo? Onésimo é quem? Onésimo é a figura da humanidade redimida. E Filemon? Filemon é a figura do crente chamado para perdoar. Ei, perdoa, libera perdão, enxergue com os olhos do reino, veja tudo com amor. O Evangelho é amor. O Evangelho pede o tempo todo para que liberemos o perdão, para que a gente viva uma vida limpa, coração e mente limpos para se apresentar diante de Deus. Como que pode querer que as orações sejam ouvidas, tá com o coração cheio de mágoa, de rancor, de falta de perdão? Não consegue viver a essência dos propósitos de Deus. Entende? Obrigada, Jesus. Glórias ao Senhor. Toda honra e toda glória a Ti, para sempre. Obrigada, Jesus. Quando ele diz aqui no versículo 17 assim, ó: receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. O que Paulo diz aqui? Aqui resume a essência da graça para nós. Cristo foi recebido em nosso lugar. Cristo foi recebido no nosso lugar. E agora nós somos chamados a receber os outros, como Ele nos recebeu. Olha como isso é lindo. Então guarda o versículo 17 para você. A minha canetinha não está aqui para eu grifar. Depois eu grifo. É isso. Amém? É isso que nós guardamos hoje. A essência da graça. Cristo foi recebido no nosso lugar e hoje você e eu somos chamados para receber os outros como Ele nos recebeu, perdoando, amando, acolhendo, auxiliando, ouvindo, abençoando, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Vamos orar para encerrar? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela palavra viva que alimenta o nosso espírito, que nos traz a verdade, o posicionamento, que nos traz o Teu amor na verdade, na essência que nós precisamos viver, que traz, Senhor Deus, a visão de reino, o coração rendido, a mente cativa, a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, em poder sobre cada um de nós. Nos auxilie em tudo que nós precisamos. Nos ajude, Espírito Santo, todo aquele irmão ou irmã que está aqui nessa hora, a liberar o perdão de toda dívida, de todo prejuízo que alguém trouxe a eles, em nome de Jesus. Que eles tenham a consciência que emprestar é melhor do que pedir emprestado. Em nome de Jesus, meu Deus, ajuda, Espírito Santo, ajuda esse meu irmão, minha irmã em Cristo, a liberar esse perdão, a se desprender do dinheiro, do prejuízo, a tirar essa legalidade da mão de Satanás e seus demônios, entender que não devemos servir a Mamon, devemos viver uma vida na total dependência do nosso Deus Pai soberano, Deus provedor, Deus que vê e ouve tudo aquilo que nós não podemos ouvir e ver. Ó Senhor, em nome de Jesus, cobre a vida de cada um de nós com o Teu manto protetor. Dai-nos a força, o vigor físico necessário para esse dia de hoje. Senhor, que a nossa fé seja aumentada na verdade da palavra revelada a nós nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, em nome de Jesus.
que o teu amor venha a transbordar em cada um de nós, totalmente, Pai. Que nós possamos levar o teu amor aonde nós estivermos, meu Deus. É isso que eu oro, te peço sobre a vida de cada um de nós. Consagramos ao Senhor os nossos negócios, a nossa vida, todo o nosso dinheiro, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti. Em nome de Jesus, Pai, para que tudo que nós temos seja santificado pelo Senhor, que o Senhor abençoe, porque tudo que nós temos, Pai, é do Senhor. Nós somos mordomos, nós somos administradores, meu Deus, de todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. É isso que nós declaramos na autoridade do nome de Jesus Cristo, e nós te agradecemos por essa hora na tua presença e te pedimos bênçãos sobre o nosso dia de hoje, Pai. Que a tua presença, que a tua graça, que o teu amor esteja sobre cada um de nós, poderosamente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por essa hora. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe tudo que você fizer. Que tudo que você tocar hoje nas suas mãos, que haja bênçãos, que haja paz, que haja prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, em nome de Jesus, quando nós vamos começar a ler Hebreus. Amém? Depois não esquece de grifar o versículo 17 e algum outro, se o Espírito Santo te direcionar, tá bom? Até amanhã. Deus te abençoe. E se tem alguma pessoa que precisa viver isso, que esse livro único, porque nem são várias cartas, né? Te trouxe, encaminha para essa pessoa, para que ela quebre essa corrente, para que ela viva um novo ciclo de liberdade, porque o Evangelho é liberdade. Amém? Em nome de Jesus. Tchau. Até amanhã. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.